Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. E aqui é mais uma continuação da matéria de políticas públicas. Estamos falando sobre controle, as fases de controle. Aqui vou deixar no cards para vocês os vídeos, os dois outros vídeos que já temos aqui sobre este assunto, e também no card vai ter outros vídeos também sobre a fase de estratégia, a fase de planejamento, e aqui vocês podem ver que tem vários outros vídeos dentro do assunto de políticas públicas, que é bem interessante, é um assunto que está no edital do CNU, e aqui o objetivo deste canal é só compartilhar com vocês o material de estudo, né? Explicar um pouquinho do que eu já estudei, do que eu já entendi. E aqui eu falei para vocês no último vídeo sobre o nível. No primeiro vídeo eu falei com vocês aqui sobre as etapas, né? As etapas do controle, pronto. As etapas do controle, falei com vocês sobre o nível estratégico, tático e operacional, falei sobre tipos de controle, que é organizacional, e sobre o momento. Também no outro vídeo conversei com vocês sobre a finalidade dos indicadores, falei sobre o critério básico dos indicadores, sobre os componentes dos indicadores, e agora nós vamos conversar sobre o desempenho, que eu já falei para vocês um pouquinho no último vídeo, que o desempenho é igual esforço mais resultado, né? Isso é importante lembrar. E também, de tudo isso que eu já falei aqui nos vídeos para vocês, a fase mais importante do estudo é esta aqui, que é dos 6 S do desempenho, que esse 6 ES é só uma forma de lembrar que são 6 fases que compõem o controle, que tem a fase que é chamada de dimensão de esforço, que dentro da dimensão do esforço nós temos a economicidade, a execução e a excelência. E dentro da dimensão de resultados nós temos a eficiência, a eficácia e a efetividade. É importante saber a diferença deles, porque na hora da prova eles podem trocar o conceito, né? E aqui, rapidamente trazendo um apanhado, o que é a eficiência? A eficiência ela está voltada para a análise dos insumos e produtos, ou seja, como eu já dei exemplo aqui para vocês da campanha de vacinação, a campanha de vacinação ela visa que vacinar 100 crianças, né? Dá para vocês perceberem que isso aqui é o número 100. Ela visa vacinar 100 crianças. Dessas 100 crianças, é necessário 50 profissionais da área da saúde, tá bom? E vai ser utilizado, vamos dizer aqui que 100 mil reais, né? Vai ser usado 100 mil reais. Aí o que acontece? Desses 100 mil, nós vamos ter que vai ser utilizado os insumos e os produtos, que são a vacinação, que são material de higiene, material de proteção e entre outros. Esses são os insumos, né? E voltado para a realização da vacinação. Aí, o que acontece? Nós temos a eficiência. A eficiência, ela visa o produto em si, ou seja, ela visa atingir no caso aqui seria o serviço, né? Do exemplo que eu estou dando para vocês. Ela visa o serviço, que seria a vacinação em si. Foram vacinadas 100 crianças, ok, está eficiente. Foram utilizados os 50 funcionários, ok, eficiente. Foi usado 100 mil, tá ok, foi eficiente.
Aí aqui nós temos a questão da efetividade. A efetividade é o impacto que é proporcionado na sociedade, que é percebido na sociedade. Dessas 100 crianças vacinadas, quantas delas tiveram uma crise forte da gripe? É um exemplo, né? Vacina contra a gripe. Quantas crianças precisaram procurar os postos de saúde? Ou seja, se dessas 100 crianças foi uma questão subjetiva, né? Foi visto que a maioria das crianças estavam resistentes, estavam com a imunidade ok contra a gripe, teve um impacto bacana, teve um impacto suficiente, né? E foi, sim, eficiente a vacinação nas crianças. Aí já falamos aqui basicamente dos 3 do resultado, né? Vocês podem ver que nós sempre estamos falando de resultados aqui. A eficiência. A eficiência está voltado para os insumos. Quanto insumo foi gastado? Quanto insumo foi colocado à disposição da sociedade? Atingiu o limite? Se passou do limite, não foi eficiente. Aqui, eu disponibilizei 50 funcionários ou 50 agentes públicos. Ah, mas aí no caso eu precisei de 70 funcionários para poder alcançar a mesma quantidade de crianças vacinadas. Não foi eficiente, né? Passou do limite, então não foi eficiente. Aqui, para alcançar o mesmo número de crianças, eu gastei, em vez de um, eu gastei 2, né? Vamos dizer assim. Então, não é eficiente. Eficiente é bater a meta, é usar os insumos que foi estabilizado, e no caso do serviço, né? Aqui tá botando produto, mas o nosso exemplo é de serviço. Aí o serviço foi completo dentro daquele nível ali, então foi eficiente. E aí é importante dizer que esse aqui são os 3 da dimensão do resultado. Agora vamos passar para os 3 da dimensão do esforço, que é a economicidade, execução e a excelência. Aqui, dentro dos 3 do esforço, quando se fala em execução, nós estamos falando literalmente na ação. Literalmente, no nosso exemplo ali, é a mão na obra, é a mão na massa, é colocar à disposição da população as vacinas, a mão de obra, é o momento em que os agentes de saúde estão lá realizando a vacinação, estão preenchendo o cadastro das crianças que estão sendo vacinadas, que está distribuindo a senha. Essa é a execução, é o momento da ação, né? Ela é bem mais tranquila, que o nome em si já é bem intuitivo, né? Aí nós temos a economicidade, que também tem a ver com insumo, né? A economicidade, ela visa, como eu posso colocar para vocês, a relação entre os insumos que foram utilizados, se eles foram utilizados corretamente, se eles foram utilizados de uma forma a satisfazer o fim, e que se não foram, vamos dizer assim, não é jogados fora, mas se não teve nenhuma perda, se não teve nenhum desvio, se não teve nada que viesse a afetar a economicidade, se o insumo, que no caso é a vacinação, né, se o material da vacinação foi utilizado para o seu fim correto. E também nós temos a excelência. A excelência é a relação do insumo e a ação. A excelência tem a ver com disponibilizar o material de vacinação, a ação da vacinação, mais a satisfação da população. Esse aqui é um pouco subjetivo, né? Porque não dá para quantificar quantas pessoas ficaram satisfeitas com essa campanha de vacinação, mas colocando no índice aqui de análise entre
quantidade de pessoas, a quantidade de crianças que foram vacinadas e a quantidade de vacinação que foi disponibilizada, teremos basicamente um índice para entender o que foi gasto de insumos e o que foi feito de ação e, entre aspas, um índice de satisfação da população de ter as suas crianças vacinadas. E aqui também, aprofundando um pouquinho mais sobre a eficiência, nós temos que... baguncei, né? A eficiência aqui, aprofundando um pouquinho mais, ela é a utilização de recursos, como eu falei para vocês. Ela visa fazer de forma correta, ela visa trazer uma forma de relacionar-se aos meios, ela foca na questão interna. Interna porque vai estar olhando para dentro da organização, a forma como a organização vai gerenciar os recursos, gerenciar a forma que é feita, relacionar os meios a ser aplicados. Aqui no caso no nosso exemplo, a utilização dos recursos as vacinas a serem utilizadas na campanha de vacinação. A forma, mas tô bagunçando tudo, né? A forma correta de fazer esta vacinação vai ser num posto de saúde, vai ser em escolas. E aí também temos a questão de relacionar-se aos meios. Aos meios vai ser esta população que vai ser vacinada, que é uma população infantil, ela vai ser vacinada na escola, mas ela vai ter um cadastro, ela vai ter aqui uma distribuição de senha, os meios a serem disponibilizados, os meios que se relacionam com a atividade de vacinação. E o foco interno é o gerenciamento de todos esses aspectos, né? A eficácia. A eficácia, ela visa o alcance dos resultados do objetivo, como eu falei para vocês. O número de crianças foi atingido, o objetivo era vacinar 100 crianças. Teve o resultado desejado? Bateu o objetivo de vacinar 100 crianças? E também tem o fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa se for disponibilizado 100 vacinas, será vacinada 100 crianças, né? É fazer a coisa certa, sem ter desvio de insumo, sem ter desvio para aumentar o quantitativo de vacinas, somente se for, assim, exceção, né, se for pedido novos insumos. Mas aqui nós estamos trabalhando no exemplo de vacinação de 100 crianças. Continuando, relacionar-se aos fins. Aos fins, se foi colocado que vai ser vacinado as crianças, é para ser vacinada as crianças, não é para ser vacinado os adultos. Porque aqui nós estamos com uma meta de vacinar as crianças. Esta é a finalidade, este é o fim perseguido, vacinação das crianças. E também tem um foco no externo. Vocês perceberam que todo o tempo estou falando aqui de vacinar numa questão externa, né? Os objetivos externos, a forma certa de fazer externamente. Aqui é interno porque é o gerenciamento dos recursos, o gerenciamento da organização, dos funcionários, não, dos agentes públicos, agentes de saúde. E aqui é o externo por quê? Porque vai ver se o número de pessoas foi atingido, ou seja, é um número externo à organização. E aqui nós temos a efetividade. A efetividade, ela tem a ver com o impacto causado na sociedade. A efetividade, ela tem a ver com uma relação subjetiva. Ela visa gerar benefícios e transformação. Ela visa relacionar-se aos benefícios gerados e o foco externo. Como eu falei antes para vocês, o foco é vacinar 100 crianças.
foi alcançado a vacinação das 100 crianças. Então, o impacto social, o impacto que foi gerado é um impacto positivo, porque foi alcançada o número esperado de vacinação de crianças. É uma relação externa porque depende também do alcance dessas pessoas. Se não for alcançado essas pessoas, não tem a efetividade, não tem a relação de gerar benefícios, né? Então, tudo isso é analisado. Dos três, somente a eficiência ela é no foco interno, as demais, a eficácia é externo, a efetividade é externa. E com isso eu vou me despedindo de vocês. Nós finalizamos aqui o nosso bizu estratégico, também chamado, né, esse material, mas também nada mais é como uma revisão, né, também como uma forma de relembrar o conteúdo. E se você ainda não viu este conteúdo, eu aconselho que vocês dê uma pesquisada no assunto, que nos próximos vídeos eu trarei questões comentadas sobre este assunto, que é uma forma de relembrar. Vídeos futuros irei trazer as questões comentadas. Eu vou me despedir aqui de vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.